Graça e paz, queridos. Glória pelo irmão. Deus, em nome de Jesus, a responsabilidade de hoje está nas mãos do nosso irmão Bruno, e hoje ele vai orar, agradecer ao Senhor, que o Senhor vai usá-lo com poder, autoridade, em nome de Jesus. Diz a ele, Pai. Eu sei que o Senhor tem alguns mistérios para falar para a tua igreja, portanto, Senhor, usa o teu filho com poder e graça, em nome de Jesus. Por a tua serva também, em nome de Jesus. Ali quando barra canto da cultura, em nome de Jesus. Ali quando esse fígado, ali quando vai, ali quando agora, em nome de Jesus. Teu filho vai orar pela tua serva, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor à igreja. Aleluia. Glória a Deus. Desde quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar este mês, né? A gente começa a buscar no Senhor, né? Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né? E eu fiquei alguns dias orando e o Senhor nada, né? Não era a hora de falar. Mas quando ele falou comigo, ele já desceu como se fosse um rolo, né? Falar a verdade. E ele falou para mim, falou assim, filho, você vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Aí eu falei assim, nossa, eu vou pesquisar, né? Comecei a pesquisar, comecei a ver a palavra, e a palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 também. Aqui já está escrito assim, a unidade dos membros no corpo. Aí está assim, ó. Porque, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com a relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Aí, aqui diz, né? Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso ele deixará de ser corpo, né? Se a orelha disser, né? Não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo, do corpo, né? Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme ele quis. E se todos fossem só um membro, aonde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas só um corpo. Se o olho não puder dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E o que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, né? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo, né?
Aleluia, né? E é aqui que eu entendo, né? Aqui ele fala muito do corpo em si, né? Mas a gente aqui agora, nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, né? E Paulo nos mostra, né, que a igreja é comparada a um corpo. Porque o corpo são feitos de vários membros diferentes uns dos outros, mas precisam estar juntos para ter um bom funcionamento, né? Não adianta ter só os pastores, não adianta ter só os presbíteros aqui dentro da igreja orando, né? A gente precisa estar todo mundo junto em comunhão, né? Porque o corpo possui vários membros e órgãos, cada um com a sua função, é que nem a gente dentro da igreja, cada um tem a sua função. Deus chamou cada um para fazer algo especial, né? E aqui ele fala, né, que nenhum membro pode realizar uma função fora do corpo, né? Então, o que eu entendo? Se você tirar o dedinho da mão, rapidinho ele vai morrer. Se você tirar, vamos dizer assim, o seu coração, o corpo inteiro morre, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E o Paulo ele fala sobre o corpo de Cristo, depois de falar, no comecinho do capítulo 12, ele fala, né, sobre a diversidade de dons. Ali ele já estava falando que um é diferente do outro. Cada um foi chamado para fazer alguma coisa, cada um foi escolhido, né, para desempenhar um papel, né? E ele quer nos ensinar que a gente precisa estar unidos uns com os outros para realizar aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, né? E eu falo, e ali ele fala, uns vai ter o dom de pregar, outros vai ter o dom de orar, outros vai ter o dom de mestre, outros vai ter o dom de ensino, cada um vai ter um dom, né? Então a gente precisa estar juntos, para quê? Para que a gente possa ter um funcionamento, né? Para que a gente possa funcionar bem no corpo de Cristo, né? E aqui, aí eu estava pesquisando, né? Aí estava falando assim, se não gostarmos de alguma parte do nosso corpo, mesmo não gostando dela, ela faz parte do nosso corpo e é importante para o funcionamento, né? Muitas vezes a gente pode até não gostar de algum membro, de algum irmão, de alguma atitude de algum irmão, né? Mas ele faz parte do corpo. E a partir do momento que ele faz parte do corpo, ele é importante, né? Deus, ele tem um projeto para cada um. E se ele colocou as pessoas aqui, a gente precisa estar unidos como um corpo, porque cada um vai fazer sua função. Eu estava pesquisando mais um pouco, e aí eu estava pesquisando sobre o corpo, né? O que faz falta no corpo. E o pessoal fala que se você perder um dedo do pé, o seu equilíbrio é comprometido. Então, se você perder o dedinho, por muitas vezes o dedinho só serve para dar topada na quina dos móveis, né? Só para doer. Mas se você perde um dedo, você começa a perder o equilíbrio. Olha só você ver. É um pedaço pequeno, né? Mas já atrapalha o funcionamento do corpo, né? E aqui ainda a gente fala, a gente não pode ser um membro fora do corpo. Mesmo parecendo que alguns membros não têm valor nenhum, pelo contrário, eles são importantes, né? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente olha assim, eu olho para mim mesmo, né? Eu falo assim, Deus, mas o que eu tenho do Senhor para dar para os outros? E aí toda vez que eu entro nesse questionamento, Deus usa a minha vida para fazer algo. E aí eu percebo, falei assim, eu tenho o meu jeito, esse jeitinho aqui meio quietinho, sabe? Muitas vezes assim, tímido, né? Mas Deus me usa em algumas situações que depois ele fala para mim, viu? Ó, é desse jeito que eu quero usar você. Não quero usar você lá saltando no público. Por quê? Porque você é desse jeito. Ah, foi glória a Deus por isso. E aqui fala, nós precisamos cuidar da nossa unidade, né? Porque unidos somos muito mais fortes, né? Então, a partir do momento que a gente está unido um com o outro, orando um pelo outro, a gente acaba se tornando um só. E é que nem eu falo, aí eu fiquei pensando assim, aí Deus me deu uma comparação, que eu gosto de filmes, né? Aí eu estava assistindo, é que nem assim, se tiver todo mundo unido numa parede de escudos, quase ninguém passa. Todos os filmes de guerra, o pessoal fazia o quê? Parede de escudos, estava todo mundo ali do lado, um do outro, se defendendo. A partir do momento que a gente ficar juntos, unidos, a gente é mais forte. Porque a partir do momento que a gente fica separado, a gente fica vulnerável. Porque na parede de escudos estava protegendo todos os lados, era a frente, o lado, estava protegido. Você sabia que você podia ficar aqui firme e teria alguém do seu lado te protegendo, teria alguém na retaguarda te protegendo. É a mesma coisa aqui dentro da igreja. A gente precisa estar firmes um com o outro, sabendo que a gente vai ter uma pessoa do lado, uma pessoa atrás, uma pessoa na retaguarda para nos ajudar nos momentos difíceis, né? E aí ele fala, né, que em Romanos 15, do versículo 7, do versículo 5 ao 7,
Ó, Deus que concede perseverança e ânimo, dá a vocês um espírito de unidade, segundo a Cristo Jesus, para que um só coração, uma só voz, glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo o aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, a partir do momento que Deus deixou escrito que a gente tem que suportar uns os outros, né? Aceitar uns os outros, a gente não tem que ficar fazendo biquinho pro próximo. A gente tem que tentar entender e compreender ele. Porque muitas vezes a gente tem uma visão da pessoa que não é aquilo que realmente ela é. Por quê? Porque a gente acaba julgando as pessoas, vendo algumas atitudes, né? Com alguns acontecimentos que a gente acaba sabendo, né? E aí a gente fica assim, né? Fala assim, naquele irmãozinho lá eu não gosto, aquela irmã lá é muito arrogante. Não, mas não é assim. A gente tem que ser uma unidade. Se a gente tem um problema com o irmão, vamos lá conversar com ele. De vez em quando ele está passando um problema, uma necessidade que você vai poder ajudar ele. Mas a gente precisa, né? Aceitar ele e entender que ele faz parte de um corpo e a gente precisa cuidar para que esse corpo inteiro esteja bem, né? Esteja unidos, né? E aí aí eu falei assim, aí o projeto de Satanás é trazer divisão dentro da igreja. Todo mundo sabe disso, né? E aí Paulo ele continua falando que a gente tem que priorizar a unidade do corpo, né? Porque unido a gente é mais forte. É que nem os leões lá, quando vão atacar uma presa, a leoa, né? Porque o leão não caça. A leoa, ela vai atrás de quem está fora da manada. Ela não vai na manada em si. Ela vai naquela presa ali que está distraída, que está fora do rebanho, né? Porque a leoa, ela não enfrenta uma manada de búfalo. Ela vai naquele que está sozinho, porque ela sabe que um vai defender o outro. E eu acho isso muito, muito interessante, né? E aí aqui ele também fala, né, em Efésios 4, do 3 ao 4, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Então é que nem eu falo, aqui a gente precisa se esforçar para manter a unidade, né? Se por algum motivo, é que nem eu já falei, se por algum motivo a gente tem dificuldade de aceitar o próximo, assim, tenta conhecer ele mais de perto, sabe? Vamos tentar conhecer ele para manter a paz, né, dentro da igreja, para manter a paz nos nossos relacionamentos, porque muitas vezes a gente não compreende o porquê da pessoa é daquele jeito. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito fechada. Então, para mim se abrir com alguém é muito difícil. Tem pessoas que eu converso há muito tempo, mas eu não consigo me abrir com as pessoas. Mas aí muitas pessoas podem falar assim, o Bruno, ele é daquele jeito, não sei o quê, mas tenta conhecer um pouquinho mais as pessoas, que vocês vão ver que é muito mais fácil de você lidar com a pessoa que você conhece do que aquele pré-julgamento que a gente tem das pessoas, né? E aqui no versículo 26 deixa bem claro que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então é assim, quando acontece alguma coisa dentro da igreja e eu fico sabendo, eu fico chateado dentro de mim, sabe? Só que eu não tomo a postura de tomar partido. A minha postura é o quê? Eu vou orar para essa pessoa. A pessoa está tendo problema no relacionamento? Vamos orar pelo relacionamento dessa pessoa. A pessoa está tendo problema financeiro? Vamos olhar. A pessoa está tendo problemas emocionais? Vamos orar. Mas muitas vezes a gente não sabe o que passa com o próximo, né? Então aí fica difícil a gente poder fortalecer a vida do nosso irmão se muitas vezes a gente não sabe o que passa e a gente fica julgando, né? E no versículo 17 ele fala que fazamos parte do corpo de Cristo e individualmente somos membros, cada um com o seu propósito. Então é aquilo que eu falei. Você foi chamado para algo, a Silva foi chamada para ser evangelista, glória a Deus pela vida dela, sabe? Eu, particularmente, eu estou disponível. Como eu falo, no meu entendimento, eu não sou um homem de boas palavras, eu não sou um homem que eu consigo, vamos dizer assim, acolher as pessoas, mas eu sou um homem disponível a fazer o que a obra precisa. Se precisa fazer algo, eu estou aqui, eis-me aqui. Precisa mover 2 cadeiras de lugar, eu aqui. Precisa fazer qualquer coisa, eu estou aqui. Então, meu jeito de fazer parte do corpo é estar disponível. O que precisa? Precisa fazer isso, isso e aquilo. Ok, vamos fazer.
Você sabe? Eu falei, não, mas tem uma pessoa que saiba? Eu vou lá ajudar, eu vou lá fazer, eu vou lá ser o servente, não vou ser o dono da obra, mas eu vou ser o ajudante, né? E aí eu estava lendo mais um pouco, né? Aí ele estava falando assim, quando a gente entender o segredo da unidade e todos nós viveremos o melhor do Senhor para as nossas vidas, né? Porque até o Senhor, ele vive em unidade. Deus, Espírito Santo e Jesus, eles vivem em unidade. Então isso é um segredo muito grande. Não é uma coisa que é bobeira, não. Ele sabe muito bem disso, o que é viver em unidade, né? Porque ele é três, mas é um. Muitas vezes eu tive dificuldade de entender, principalmente nas orações, né? Quando eu orava para Deus, quando eu orava para Jesus, quando eu orava para o Espírito Santo. Mas os três é um só. Então eles estão em unidade. Então a gente também precisa viver unidade porque foi um plano que ele fez, né? E que a gente possa ser, a gente possa buscar, a gente possa fazer, até que a gente chegue a ser um só, né? Para que a gente possa estar unido, para que a gente possa estar fortalecendo a vida dos irmãos, né? E eu queria, como o Giba falou, né? Eu queria orar, principalmente pela pastora, né? Pela saúde dela, para que o Senhor venha trabalhar, né? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor Jesus, te agradeço. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por ter aqui, o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos ensinado e continua nos ensinando, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, trazer, meu Pai, cada vez mais a unidade, meu Pai, de Cristo, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Que nós venhamos, meu Pai, compreender, Senhor Jesus, e entender, meu Pai, o teu propósito, meu Pai, para cada um. Que nós venhamos, meu Pai, poder compreender o projeto que o Senhor tem, meu Pai, para nós aqui como um corpo. Que nós venhamos, meu Pai, a cada vez mais, Senhor Jesus, estarmos unidos, meu Pai, para cumprir o teu propósito, para cumprir o teu projeto, e que nós venhamos, meu Pai, todos, meu Pai, poder interceder, meu Pai, pela vida do próximo. Pai, Senhor, eu quero te pedir, meu Pai, agora, em favor, Senhor Jesus, da vida dos pastores, meu Pai, da nossa igreja. Toma, Senhor Jesus, o pastor Gilberto, meu Pai, nas tuas mãos. Dá, meu Pai, cada vez mais do Senhor, meu Pai, para ele. Abre, Senhor Jesus, cada vez mais o entendimento, meu Pai, dele, Senhor. Que o Senhor possa revigorar também, meu Pai, as forças, Senhor Jesus, o físico dele, que o Senhor possa tomar conta, do pastor Alfredo, da pastora Sandra, que o Senhor possa continuar usando eles, meu Pai, em especial, Senhor Jesus, em tudo que eles fazem, meu Pai, que o Senhor possa trazer vitória, que o Senhor possa, meu Pai, dar ânimo, meu Pai, que o Senhor possa renovar o vigor deles. Toma também, Senhor Jesus, a pastora Beth em tuas mãos. Pai, o Senhor sabe, meu Pai, o que ela está passando, o que ela está necessitando. E eu creio, meu Pai, que esta noite o Senhor vai estar, meu Pai, liberando, Senhor Jesus, aquilo que ela precisa, Senhor Jesus, aquilo que o corpo dela precisa. Se é cura, Senhor Jesus, o Senhor vai derramar cura, Senhor Jesus, nesta noite. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem todo o poder, meu Pai, para fazer isto nesta noite. Que o Senhor possa, meu Pai, continuar, meu Pai, trazendo, Senhor Jesus, cada vez mais pessoas, Senhor Jesus, para fazer parte do nosso corpo, meu Pai, cada vez mais pessoas que entendam, Senhor Jesus, esta questão, para que a gente possa, meu Pai, fazer algo, meu Pai, diferente, Senhor Jesus, neste bairro, que a gente possa, meu Pai, através da vida do nosso corpo de igreja, meu Pai, ir, Senhor Jesus, de encontro, meu Pai, às pessoas, Senhor Jesus, que estão lá fora, precisando, meu Pai, do Senhor, precisando, meu Pai, conhecer do teu amor que um dia a gente encontrou, meu Pai. Então que a gente venha, Senhor Jesus, cada vez mais, meu Pai, ter, Senhor Jesus, a comunhão, meu Pai, entre os irmãos, para que a gente possa cada dia mais, Senhor Jesus, ser uma bomba no mundo espiritual, meu Pai, e fazer a diferença para aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oi? Paz, irmãos, vamos dar a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor Jesus, te agradeço mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelas palavras que foram ditas aqui hoje, por tudo aquilo, meu Pai, que nossos irmãos falaram, meu Pai, pelo testemunho do nosso irmão. Agradeço, Senhor Jesus, por este culto, porque o Senhor cuidou, meu Pai, de cada pessoa que veio até aqui para ouvir essas palavras, meu Pai. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar nos derramando, Senhor Jesus, a tua graça, a tua sabedoria sobre as nossas vidas. Do mesmo jeito que o Senhor guardou, meu Pai, a nossa chegada, que o Senhor guarde a nossa ida para casa, que nós venhamos, meu Pai,
chegar em casa em paz, protegido, Senhor Jesus, pelos teus anjos e arcanjos, meu Pai, e que nenhum mal, Senhor Jesus, venha, meu Pai, nos abater, Senhor Jesus, nem no dia de hoje, nem no resto da semana, em nome de Jesus, amém. E todos vão em paz. Amém.